Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a contribuição da ergonomia para a gestão estratégica das empresas. A gente vai falar rapidamente, como que a ergonomia tem evoluído ao longo dos últimos anos e como que ela pode contribuir significativamente para essa gestão de mudanças e para essa modernização das empresas, tá ok? Então vamos lá. Primeiro ponto é que a ergonomia, como a gente já comentou, ela vem evoluindo ao longo dos últimos anos, E qual é o papel dela no século XXI? Será que a gente ainda está ligado às questões da NR17? Será que a gente ainda é sinônimo de ergonomia, a ginástica laboral? Será que a gente tem que focar apenas no manuseio de cargas? Como que você, ergonomista, profissional da saúde e segurança do trabalho, vem tratando isso dentro da sua empresa, Qual é o foco que você tem dado para a ergonomia no contexto empresarial? Tradicionalmente, o que a gente tem, em ergonomia? Troca de mesas e cadeiras, orientação postural, as blitz posturais, treinamento, levantamento de cargas, ginástica laboral, exercícios preventivos, pausas. Isso é o que a gente mais encontra, de recomendações dentro das análises ergonômicas que a gente observa. Mas será que a maioria delas são realmente efetivas? Por exemplo, treinamento e levantamento de cargas. A gente tem alguns vídeos aqui no canal e que a gente comenta sobre isso, sobre movimentação manual de cargas. Ou, inclusive, sobre a blitz postural, nós também falamos sobre isso, sobre ginástica laboral. O fato é que boa parte dessas ações, elas são ações paliativas. Elas são ações complementares dentro de um programa de melhorias, dentro de um programa de gestão. Você pode lançar mão dessas ações para complementar esse processo de mudança. Mas o fato é que quando você, por exemplo, implementa um programa de exercícios laborais, o risco continua lá. Quando você faz um treinamento, levantamento de cargas, o risco continua lá, porque as pessoas ainda continuam levantando cargas manualmente. Quando a gente estipula que é necessário fazer uma pausa, eu sou muito favorável às pausas, Mas significa que existe ainda uma sobrecarga. Então, a maioria das ações que são desenvolvidas, elas são ações paliativas. Elas não focam diretamente na causa raiz. Elas são um band-aid, Elas tendem a complementar uma situação, tentar fornecer um posicionamento de maior conforto, de maior compensar uma sobrecarga física, mas o fato é que muitas vezes não vão na causa raiz. Eu até trouxe essa frase aqui que eu acho muito interessante, Para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. E eu vejo que isso acontece muito em ergonomia. Os profissionais tendem a observar uma postura incorreta do trabalhador. E qual é a solução mágica que se coloca? Orientação postural, Então, esse tipo de solução rápida e simples, normalmente ela é errada, Normalmente ela não traz resultados, normalmente ela só piora a condição, Ou piora a qualidade do trabalho. Então, eu acho muito interessante que eu vejo muitos profissionais que estão justamente nisso aqui, Eles têm a solução pronta, simples, rápida, só que normalmente ela é errada. E eu coloquei aqui essa evolução da ergonomia, Lá no surgimento, lá após a segunda revolução industrial, com o médico, o Ramazzini, com os estudos, Ramazzini principalmente focado nas doenças, relacionadas ao trabalho, nas doenças profissionais. Taylor e Ford, que foram importantes, para a indústria como um todo, na criação das linhas de produção, na verdade, na otimização dos processos produtivos, padronização de tarefas. Então, esse período aqui foi um período muito importante, em termos industriais, e o Taylorismo, que é estudado até hoje e aplicado, desenvolvido pelas empresas até hoje, é um sistema produtivo que foca muito na produtividade. Então, o surgimento da ergonomia vem mais ou menos nesse sentido aqui. Nós temos estudos prévios a isso. Desde 1879 já existem termos que definem o que é ergonomia,
né, ou que tipo de ciência, né, aplicada é. Só que a partir da segunda revolução industrial, isso começa a ficar mais latente, né, isso começa a ficar mais vivo no ambiente industrial principalmente. Em reconhecimento, né, como ciência, nós temos a influência da escola francofônica e da escola americana, né? Então, a ergonomia de origem francesa e belga é muito focado na atividade real das pessoas, né? Em conhecer o trabalho para transformá-lo, né? Que é o título do livro do Guérin, inclusive, que eu recomendo a todos. E a influência americana, que é mais voltada para medições, para mensuração, para aplicação de ferramentas, limites, né, do ser humano em relação a determinados fatores como postura, como repetitividade. Então essas duas influências são muito fortes no reconhecimento da ergonomia. E no Brasil, a partir da NR17, né, que é uma norma regulamentadora em ergonomia, que tem a sua primeira publicação lá em 78, depois lá em 1990, e que em 2020 está passando por revisão, né? Está prestes a ser publicada uma nova normativa. Então, o reconhecimento ele parte justamente desses princípios aqui, tá? Dos estudos da escola francofônica, principalmente francesa e belga, né? Da influência americana e no Brasil, principalmente com a publicação da NR17, tá ok? Como identidade, né? A ergonomia ela está construindo, eu entendo que ela ainda está construindo a sua identidade. Nós temos hoje avaliações de todos os tipos, métodos dos mais diversos possíveis, alguns profissionais que só fazem qualitativo, outros só pensam no quantitativo. Nós temos, por exemplo, como um sinônimo da área aqui, né, elaboração de laudos e perícias, programas de ergonomia. Então eu entendo que mesmo após tantos anos, a ergonomia ainda está construindo a sua identidade. Eu acho que isso faz parte de toda a ciência, né? Ela nunca é completa em si. Ela parte de vários princípios e como a ergonomia é uma ciência muito aplicada, né? Ela é voltada para a prática real das pessoas, né? Dos trabalhadores, então ela tem essa construção realmente ao longo dos anos e eu tenho né, comigo, né, a visão particular do Thiago, que ela tende a evoluir para isso aqui, tá? Que é a questão estratégica empresarial. E aqui sim, a ergonomia ligada à questão realmente operacional das empresas, né? A gestão, aos custos. Então, a gente sempre fala que a área da segurança do trabalho é visto como um custo para a empresa, né? Que os profissionais ainda falam, não, mas é um investimento, a gente só percebe quando não tem, e eu concordo, isso é verdade. Mas a gente ainda tem a área de saúde e segurança do trabalho e a ergonomia, né? Junto a isso, ela ainda é um anexo da empresa. Ela muitas vezes não faz parte da estratégia como um todo. A empresa vai construir, por exemplo, um novo galpão. Raras são as empresas que chamam os profissionais da segurança para fazer parte do projeto, para essa gestão de mudanças. A empresa vai construir uma nova unidade, uma nova planta. Muitas vezes não tem profissionais da área de segurança do trabalho, da área de saúde, envolvidos nesse projeto. E aí o que acontece? A gente fica somente apagando incêndio, né? Porque depois que está pronto, aí é muito mais difícil. Eu vejo, por exemplo, que às vezes o profissional faz toda uma análise ergonômica bem fundamentada e não envolve, por exemplo, a parte operacional, determinando os tempos de ciclo, né? Quais são os limites, né, dos seres humanos em relação, por exemplo, às atividades repetitivas. Isso não faz parte, né, do escopo dos projetos. Então, eu acho que a ergonomia precisa realmente evoluir para essa condição, né, da gestão empresarial, para que ela possa, de fato, estar integrada na empresa e não ser um anexo, né? Não só a ergonomia, como a segurança do trabalho como um todo. E aí sim a gente passa a ser mais efetivo, ter trabalhos mais assertivos, tá ok? Então aqui, né, tradicionalmente, né, nós temos uma visão legalista, né, porque nós produzimos documentos em excesso, o foco é sempre no problema e muitas vezes os resultados são insatisfatórios. A visão legalista, infelizmente, ela vai focar apenas no que diz a lei. E muitas vezes você despreza, né, aquilo que é a atividade real das pessoas, aquilo que é bem importante
na prática do dia a dia, né? Na atividade real de trabalho. Então, realmente, a gente fica produzindo um calhamaço de documentos, tem que atender uma série de burocracias, o foco é sempre em apagar o incêndio e, como eu disse, o resultado muitas vezes acaba sendo insatisfatório. Então, o que nós precisamos é evoluir para a gestão, tá? Nós precisamos ter uma evolução da ergonomia com foco em gestão, em transformação e tecnologia. Não tem como a gente fugir, né, das questões tecnológicas, elas são muito presentes, nós temos que incorporá-las à nossa prática profissional e pensar que por meio dessas tecnologias, o entendimento das atividades das pessoas, o foco, né, na atividade real, nós podemos transformar as situações. Isso não é ser filosófico, né? Porque transformar uma situação de trabalho significa melhorar para a empresa e melhorar para as pessoas. Então, a ergonomia ela está justamente no centro da atividade. Não adianta eu pensar num benefício somente para a empresa porque as pessoas vão adoecer. E não adianta eu pensar num benefício somente para as pessoas porque a empresa vai adoecer. Então, a ergonomia ela tende a ser, ela tem essa capacidade, né, de ser esse mediador da atividade de trabalho e auxiliar muito, né, na gestão empresarial. Então, mas para que isso aconteça, os profissionais precisam ter esse foco, né? Os profissionais precisam entender, né, que os seus métodos de trabalho eles têm que estar integrados a toda a atividade da empresa. Eles precisam focar na gestão de riscos, né? Ou na gestão integrada da empresa. Eu tenho que conhecer, por exemplo, os requisitos de qualidade. Eu preciso conhecer a gestão ambiental da empresa para que eu esteja integrado a esses processos e consiga criar indicadores, eu consiga demonstrar resultados, eu consiga mostrar que a ergonomia ou a segurança do trabalho não é apenas aquele custo, ela não fica em anexo, ela está totalmente integrada à gestão da empresa. Eu sei que não é uma tarefa das mais fáceis, mas eu tenho plena certeza que é possível. E cada vez mais, para que a ergonomia continue a sobreviver dentro das empresas, né, principalmente com todas as mudanças que estão acontecendo nas normas regulamentadoras, para que os profissionais consigam desenvolver de fato um trabalho assertivo, isso vai precisar mudar. Esse foco ele tem que sair da questão legalista, isso é importante, né? Eu sempre digo, a legislação está aí para a gente atender, nós temos que atender todos os requisitos legais. Mas se eu focar apenas nisso, eu vou ficar só apagando incêndio. Então, eu tenho que sair da visão legalista e partir para essa questão da gestão, né, e principalmente alinhada à gestão estratégica das empresas, ok? Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer a você que acompanhou nosso vídeo até aqui. Se você gostou, deixa aqui um gostei, né? Compartilha com os amigos, acompanha as nossas redes sociais, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só procurar lá por Thiago Pegatin que você vai encontrar os nossos canais de comunicação. E é sempre importante receber um feedback, né, para saber se esses conteúdos estão fazendo de alguma maneira a diferença, estão sendo interessantes para vocês que vêm nos acompanhando, tá ok? Então a gente fica por aqui, deixa um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!